Stella percebe que há algo muito grave com o resultado do exame de gravidez de Zuma, enquanto a megera segue esperta, certa de que conseguirá afastar Dita e Candinho com sua suposta gravidez. Só que um detalhe escondido nos exames desperta em Stella uma desconfiança que pode derrubar toda a farsa. A enfermeira começa a juntar pistas e percebe que alguém está mentindo, e mentindo feio. No meio disso, Dita sente que está sendo feita de trouxa e decide lutar pelo que é seu. O que Stella vai descobrir quando olhar fundo nos resultados? Será que Dita vai permitir que Zuma destrua seu amor? Dita volta a morar de favor na casa de Stella, tentando se recompor depois de deixar a casa de Candinho. A notícia do teste positivo de Zuma ainda queima no peito dela como uma ferida aberta. Candinho, porém, não aceita perder o amor da sua vida assim, de um jeito tão brusco. O homem passa a noite inteira andando de um lado para o outro, remoendo tudo, até tomar a decisão que ele acha ser a mais sensata: ir atrás dela. Então aparece na frente da casa de Stella, nervoso, ansioso, suado, mas decidido. Ele começa a gritar aos berros: "Dita! Oh, Dita! Aparece aqui para nós conversar!" grita ele, sem perceber que já está chamando a atenção da vizinhança inteira. "Você sabe que eu te amo demais da conta, e eu sei que você me ama também", completa, olhando direto para a janela como se pudesse puxá-la de volta só com o olhar. Lá dentro, o silêncio se mexe. Stella levanta a cabeça, já prevendo confusão. E antes que possa dizer qualquer coisa, a voz de Dita ecoa pela casa, firme, irritada, mas ainda tremendo pela mágoa. "Espera, Candinho, eu já tô indo para resolver esse problema na conversa", responde ela, num tom tão estranho que Stella, ao lado, levanta as sobrancelhas com uma pontinha de desconfiança. Candinho ouve aquilo e seus olhos brilham. Ele sorri, já recompondo a esperança como quem encontra água no deserto. "Ah, coisa boa, Dita. Eu não estava achando muito que você ia querer me ouvir. Achei que ia fazer alguma coisa para..." Mas ele nem tem tempo de terminar, porque quando Dita finalmente aparece na janela, ela não está com cara de quem pretende conversar. Está segurando um balde cheio, e o olhar dela diz tudo: a conversa será curta. "Aqui está a sua conversa", anuncia a cantora, quase saboreando cada sílaba. E antes que Candinho processe qualquer pensamento, Dita vira o balde inteiro na cabeça dele. A água cai gelada, cortante, arrancando dele um grito que mistura susto e indignação. Os vizinhos param para assistir, uns chocados, outros rindo, e Candinho ali pingando vira o retrato vivo do arrependimento. Dita, ainda na janela, finaliza o golpe com voz firme: "Agora você trata de ir-se embora. Eu não quero mais olhar na sua cara, mas nem se viesse pintado de ouro." Candinho pensa em insistir, pensa em falar mais, mas a água escorrendo gelada pelas costas o lembra de que talvez seja melhor dar espaço. Ele suspira fundo, tenta recuperar um mínimo de dignidade e diz: "Tá bom, Dita. Se é o que você quer, eu vou respeitar." Ele vira as costas, derrotado. Dentro da casa, Dita entra resmungando, coloca o balde num canto e desaba no sofá, ainda elétrica pela explosão de raiva. Stella observa a amiga, primeiro com espanto, depois com aquele olhar de quem está segurando um comentário afiado. "Amiga? Isso foi..." começa ela, tentando escolher as palavras com cuidado. Dita solta o ar e completa: "Exagerado. Eu sei. Passei um pouquinho, só um pouquinho do ponto. O sangue ferveu na hora", admite, passando a mão no rosto. Mas Stella balança a cabeça, cruzando os braços, num tom entre sarcástico e compreensivo. "Eu ia dizer que foi impressionante", corrige ela. "Mas sim, talvez um pouquinho exagerado. Talvez." As duas ficam em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, cheio do que elas não querem tocar. Zuma. O teste. A mentira que parecia verdade, ou a verdade que parecia mentira. Stella,
que até então tentava manter a calma, respira fundo e decide falar o que a está incomodando desde o início. Dita, essa história está muito estranha, muito mesmo. Qualquer pessoa que olhasse para Azuma perceberia que ela não tinha sintoma nenhum. Parecia bem até demais, comenta, estreitando os olhos como quem fareja a incoerência de longe. Dita suspira, cansada, a raiva já filtrada pelo cansaço. Eu também achei, Estelinha. No fundo do meu coração, eu acreditei no safado do Candinho quando ele disse que ela estava mentindo. Mas aquele teste quebrou minhas pernas. Mostrou que eu estava errada e que era ela que estava certa. Estela, porém, não engole a história tão fácil. Ela coça o queixo, desconfiada, revirando mentalmente todos os detalhes. E para piorar, era só olhar para Sônia. Continua. Ela estava grávida de verdade, Dita. Com tudo o que uma grávida tem. Sintomas, enjoo, até os vômitos dela a gente ouvia lá da outra sala. E Azuma? Nada. Nem um enjoo fingido, nem uma careta, nem um cansaço falso. Nada. Parecia até controlado demais. Dita olha para a amiga e pela primeira vez desde que jogou o balde, sente um arrepio de dúvida subir silencioso pelas costas, como se, sem perceber, tivesse deixado algo grande passar. Dita suspira fundo, como quem carrega um peso grande demais para segurar de pé. O rosto dela ainda está vermelho. Não se sabe se da raiva que sentiu de Candinho ou da tristeza que tenta esconder atrás de cada frase escolhida com cuidado. Então, com um cansaço que não dá para disfarçar, ela olha para Estela e finalmente solta o que estava presa na garganta. Olha, Estela, acho que eu não quero mais ficar pensando nesse assunto, não. Esse negócio me deixa triste por demais. Admite, a voz trêmula, tentando parecer firme. Se não for problema para você, eu vou ali dar uma descansadinha, tá bom? Estela observa a amiga por alguns segundos. Há ali compaixão, claro, mas também algo mais profundo, aquela pontinha de dúvida que a enfermeira tenta esconder para não deixar Dita ainda mais frágil. Mesmo assim, ela faz questão de ser gentil. Claro, amiga, você tem razão, e eu sinto muito por você estar passando por tudo isso, diz, escolhendo um tom macio, quase protetor. O melhor agora é tentar não se afetar mais com essa confusão. Vai descansar enquanto eu me arrumo para ir trabalhar. Dita faz um aceno com a cabeça, tentando sorrir, mas o sorriso sai torto, triste, quebrado. Pois eu vou lá, diz, abrindo mão de qualquer conversa que pudesse reabrir a ferida. Ela se levanta, pega o balde que usou contra Candinho e leva para guardar, caminhando pelo corredor com passos lentos, como quem carrega mais do que o corpo pode aguentar. Quando entra no quarto, fecha a porta devagar, sem bater um gesto pequeno, mas que revela o quanto está exausta. Estela fica sozinha na sala. E é aí que o olhar dela muda. A expressão suave desaparece, dando lugar a uma inquietação que ela tenta controlar, mas não consegue. Ela cruza os braços, anda de um lado para o outro e começa a montar o quebra-cabeça em silêncio. Pensando bem no que acabei de dizer, murmura, franzindo o senho. Sônia estava claramente grávida. Os sintomas estavam estampados nela. A enfermeira se lembra com clareza dos enjoos, das tonturas, daquela aparência nitidamente cansada. E também se lembra de outra coisa, do momento em que Sônia e Izuma entraram juntas no banheiro. Izuma, fala sozinha, num tom que mistura desconfiança e irritação. Foi ao banheiro no mesmo instante. Será que isso tem alguma relação com aquele teste positivo? Ou foi coincidência demais para o meu gosto? As mãos dela apertam a alça da bolsa com força. Agora não havia mais espaço para ignorar nada. A pulga atrás da orelha já estava enorme, praticamente morando ali. Estela termina de se arrumar, ajeita o cabelo, respira fundo como quem se prepara para um embate e fecha o pensamento com uma determinação silenciosa. Eu não sei, Dita não quer tocar nesse assunto, mas eu não vou conseguir dormir se não investigar isso direito. Decide. E então sai da casa, caminhando com pressa para o hospital,
como se cada passo fosse confirmado pela própria intuição, dizendo que tem algo muito, muito errado. Ao chegar no hospital, ela nem perde tempo. Procura o Dr. Lauro com os olhos e, assim que o vê, já se aproxima com a urgência de quem precisa de respostas para ontem. Dr. Lauro, chama, com aquela educação controlada que ela usa quando está prestes a apertar alguém contra a parede. O exame da Sônia com certeza deu positivo, não deu? Nem precisava de teste para saber que a mulher estava grávida. Qualquer um via. Lauro levanta a cabeça devagar, ajeita os óculos e dá um meio sorriso que não combina com a situação. Um sorriso estranho, enigmático. Confesso que eu pensava exatamente a mesma coisa, responde ele, coçando o queixo. Mas o resultado chegou, e junto veio uma bela surpresa. Stella estreita os olhos na hora. Aquilo não tinha cara de boa notícia. Surpresa? Pergunta, inclinando o corpo para a frente. Dr. Lauro, não me diga que... Ele respira fundo e corta o suspense de uma vez. Isso mesmo, Stella. O teste da Sônia deu negativo. Ela não está grávida. A enfermeira congela. É como se o chão fugisse por um instante. Ela abre a boca, mas demora para conseguir articular. Mas... como? Questiona, incrédula. Como o teste da Sônia deu negativo e o da Zulma deu positivo? O senhor não acha isso pelo menos um pouco estranho? Lauro passa a mão na nuca, igualmente confuso. Olha, Stella, com a minha experiência, eu diria que às vezes as coisas acontecem quando menos esperamos, diz, tentando justificar, mas a frase sai fraca. Ela encara o médico, claramente não convencida. Podemos repetir o teste das duas, sugere ele por fim. Se você está tão curiosa assim. Stella fica um momento em silêncio. Depois, seus olhos brilham com uma compreensão súbita, quase um clique mental. Zulma não vai aceitar, afirma, quase rindo de nervosa, mas Sônia vai, e talvez isso já seja o suficiente para provar a minha teoria. E sem perder tempo, ela já sai pelo corredor, determinada, afiada, pronta para jogar luz no que quer que Zulma esteja tentando esconder. Porque agora Stella sabe, tem algo muito errado nessa história, e ela vai descobrir o que é. Sônia chega ao hospital com passos apressados e uma expressão que mistura esperança e irritação, como alguém que se sente injustiçada até pelo próprio destino. Ela entra pela porta da enfermaria chamando Stella antes mesmo de enxergar a amiga. Quando você veio até mim pedindo para refazer o teste, eu quase chorei de alegria, confessa, colocando as mãos na barriga, como se tentasse proteger o que acredita existir ali, porque é muito estranho pensar que deu negativo. Eu conheço meu corpo, Stella. Eu sinto aqui dentro. Aponta para si mesma com firmeza. Tem um bebê crescendo. Eu sei que tem. O Dr. Lauro surge no corredor com aquele jeito calmo demais, sempre tentando evitar tempestades apesar de viver cercado delas. Ele sorri de leve, mas seus olhos denunciam que a situação o intriga tanto quanto a elas. Vamos tirar isso à prova agora, Sônia, garante, chamando-a para acompanhá-lo. É muito improvável que um teste dê errado 2 vezes. Então, se o segundo resultado vier negativo, saberemos que você realmente não está grávida. Sônia faz uma careta, como quem acha aquela hipótese absurda demais para ser cogitada. Mas Stella intervém, completando o pensamento com um tom quase afiado. E se vier positivo, ela diz, cruzando os braços, a gente vai saber que o primeiro teste teve algum problema. E aí tem coisa nesse meio que não fecha. Sônia concorda, determinada. E o exame é realizado mais uma vez. A coleta é feita com toda a formalidade, sem margens para erro, e desta vez, Stella faz questão de acompanhar de perto, como quem vigia um segredo prestes a ser revelado. Alguns dias depois, Stella volta ao hospital com o coração acelerado. O clima dentro da sala dos resultados é quase palpável. Ela não se senta, prefere ficar de pé, caminhando de um lado para o outro, tomada por uma ansiedade que só aumenta. Quando Lauro aparece no final do corredor, segurando uma pasta e com os olhos arregalados, ela sente o estômago virar.
O que foi, doutor? Questiona, avançando um passo. Esse é o resultado? Ele respira fundo e abre a pasta devagar, como quem tem nas mãos algo que vai mudar tudo. Estela, você estava certa, diz por fim, com um tom grave. O teste de Sônia deu positivo. O outro estava errado. Ela está mesmo grávida. Por um segundo, Estela quase perde o ar. Mesmo tendo certeza, ouvir a confirmação faz seus olhos brilharem parte vitória, parte indignação. Eu sabia, exclama, tocando o peito. Eu tinha certeza absoluta que ela estava grávida. Não precisava ser médica para ver. Mas a comemoração dura muito pouco. A mente de Estela já trabalha, rápida, afiada, inquieta. Mas então, ela murmura, franzindo o senho. O que pode ter gerado essa divergência? O que aconteceu de diferente entre o primeiro teste e o segundo? Lauro fecha a pasta e pensa por um instante antes de responder. Olha, a única coisa que me lembro de diferente foi a Zuma coletando a amostra no mesmo banheiro que a Sônia, admite, sem perceber que acabou de entregar exatamente o que Estela queria. A enfermeira ergue o rosto na hora, como quem recebe um estalo. Certo. Como eu imaginei, diz, sem esconder o tom de confirmação. E logo acrescenta, eu sabia que tinha algo errado nessa história desde o começo. Aposto que o exame de Zuma também não deu o resultado que deveria. Lauro ergue as sobrancelhas, tentando manter o equilíbrio entre lógica médica e o instinto afiado de Estela. Pode ter sido só um erro no teste, Estela pondera. Nós só teremos certeza se Zuma aceitar refazer o exame, mas você mesma disse que ela não vai concordar. A expressão da enfermeira muda na hora firme, decidida, quase perigosa. Ah, mas ela vai aceitar, afirma, pegando um dos frascos de coleta em cima da mesa. Eu vou até a casa dela agora e vou fazer ela aceitar, querendo ou não. Ela já está caminhando em direção à porta quando Lauro tenta chamar. Ela... Estela, espere. Você não pode simplesmente. Mas é tarde. A porta bate atrás dela e Estela sai do hospital determinada como uma flecha, com o frasco de coleta nas mãos e a suspeita fervendo no coração, porque agora, mais do que nunca, ela sente que está prestes a desmontar a mentira de Zuma peça por peça. Algum tempo depois, Estela chega ao orfanato como quem invade território inimigo, passos firmes, expressão concentrada e um frasco de coleta escondido na bolsa, pronto para a hora certa. Ela empurra a porta da frente sem cerimônia, não dá margem para Zuma inventar fuga ou desculpa. O salão principal está silencioso demais, o que apenas reforça sua suspeita. A enfermeira respira fundo, analisa o ambiente e avança. Esquisito, murmura franzindo a testa. Nem sinal da peste da Zuma. Tá bom demais para ser verdade. Estela continua caminhando em silêncio, até que uma voz conhecida ecoa pelo corredor como um gatilho. Tudo não poderia estar indo melhor, Zenaide, exclama Zuma, soando satisfeita demais. Estela imediatamente muda de postura. Encosta no batente da porta, abaixa-se um pouco e chega mais perto, deslizando como uma investigadora. A cada passo, seu olhar se acende com a certeza de que está prestes a ouvir o que procurava. Do outro lado da porta entreaberta, Zuma aparece radiante, sentada à beira da cama, com uma taça de champanhe na mão, balançando o líquido dourado como quem comemora um golpe bem aplicado. Zenaide, sempre tensa, está ao lado, segurando as mãos, inquieta. Não sei não, patroinha, resmunga a empregada coçando a cabeça. Candinho é meio lentinho mesmo, caiu feito patinho. Mas Dita Ribeiro e a enfermeirinha, essas duas são mais ligeiras. A senhora devia ter mais cuidado. Zuma revira os olhos com deboche, fazendo aquele gesto exagerado de quem não suporta ser contrariada. Ora, Zenaide, rebate batendo na madeira como se afastasse qualquer mau presságio. Pare de atrair coisa ruim. Se dependesse de você, eu já tinha perdido tudo. Ela toma mais um gole, ergue a taça e continua, agora com ainda mais arrogância. Elas até acharam que tinha algo estranho,
mas depois que eu troquei a minha amostra de urina com a de Sônia, Zuma dá uma risadinha baixa e venenosa, uma grávida de verdade. Enfatiza, levantando o queixo com orgulho. Agora ninguém pode duvidar de mim. Zenaide suspira, claramente desconfortável. Mas patroinha, isso aí é perigoso demais. Se descobrirem, Zuma a corta com impaciência, levantando a taça como quem sela um pacto. Ninguém vai descobrir, sentencia, confiante. O teste deu positivo. Eu tô oficialmente grávida e Candinho vai ter que casar comigo. É assim que funciona. E vamos brindar a isso. Ela ergue a taça novamente, triunfante. No corredor, Estela fecha a boca num sorriso ácido, daqueles que anunciam guerra. Aham, murmura baixinho, segurando a bolsa como se segurasse uma arma secreta. Eu sabia que essa história estava fedendo. Zuma tá mentindo descaradamente. Ela endireita a coluna, sentindo a adrenalina correr. Mas Zenaide falou uma verdade. Eu sou esperta. E essa cobra da Zuma ainda vai engasgar com a própria mentira. Estela dá meia volta, decidida, quase flutuando de tão certa do que precisa fazer. Amanhã mesmo eu começo o meu plano. E dessa vez, Zuma não vai ter para onde correr. E assim, com o olhar carregado de promessa e um sorriso de quem já visualiza o final da armadilha, Estela deixa o orfanato pronta para virar o jogo. A sala da casa de Estela carrega um silêncio pesado, daqueles que anunciam confusão antes mesmo dela chegar. Dita está parada no meio do cômodo, segurando um convite misterioso entre os dedos, como se o papel pudesse queimar. Candinho, sentado à beira do sofá, encara o seu convite igualzinho, com a expressão de um homem que já sabe que vai levar bronca, mesmo sem ter feito nada. Quando Sônia entra apressada, também com um papel idêntico na mão, o clima só fica mais estranho. A verdadeira grávida franze o senho, desconfiada, enquanto pergunta: Dita, Candinho, o que vocês estão fazendo aqui? Foram vocês que me mandaram esse convite? Dita vira imediatamente, irritação evidente na voz e no olhar afiado que lança para Candinho. Não, Sônia. E se foi você, Candinho, eu vou ficar muito brava, porque eu já avisei que não tô querendo olhar para sua cara. Candinho engole seco, levanta as mãos devagar, tentando se defender como um aluno que teme a bronca da professora. Não fui eu, Dita, juro pra você. Quando recebi, até achei que fosse você querendo falar comigo. Ela o encara com desconfiança, mas algo no tom humilde dele balança sua certeza. Ainda assim, vira o rosto, mantendo firme a pose de não quero papo. Só que o clima, que já estava azedo, azeda de vez quando a porta se abre e Zuma entra, exibindo um sorriso venenoso e segurando o mesmo convite. Ao ver Sônia, Candinho e Dita juntos, ela faz questão de provocar. Ora, 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 não sei quem chamou essa reunião, mas estou adorando ver a caipira se mordendo de raiva. O sangue de Dita ferve na hora. Ela ergue as mangas, dá um passo adiante e rosna. Ora sua. Zuma apenas arqueia a sobrancelha, cruzando os braços com desdém. Olha que barraqueira. Se acha muito valente, né? Antes que o barraco estoure, Estela surge no corredor junto com Lauro. A enfermeira segura um presente embrulhado, quase como se estivesse levando um segredo embrulhado a papel brilhante. Ela sorri com serenidade, um contraste gritante com o clima carregado da sala. Olá, pessoal. Fico feliz que todos receberam o convite que eu enviei e vieram prestigiar esse momento único. A revelação cai como um raio. Candinho arregala os olhos, Dita aperta os lábios, Sônia tenta entender o que está acontecendo, e Zuma força um sorriso de quem tenta esconder o susto. Com a voz calma, porém firme, Estela continua. Eu chamei cada um de vocês, porque está na hora da verdade aparecer. Zuma puxa ar pelo nariz, simulando confiança, e deixa escapar um sorriso irônico. Verdade? Que interessante! Adoro quando elas surgem, principalmente quando desmascaram certas pessoas. Dita retruca na mesma hora, sem medo algum. Então se prepara, que hoje você vai nadar nelas. O sorriso de Zuma treme.
só um pouco, mas suficiente para Stella perceber. A enfermeira levanta o presente, firme, como se dentro daquela caixa estivesse uma sentença, um caminho para desmascarar mentiras, limpar nomes e destruir outros. Todos ficam em silêncio, olhando o embrulho como se ele pudesse explodir a qualquer momento, e talvez possa. A sala permanece carregada, como se o ar estivesse preso entre as paredes, esperando apenas o momento certo para explodir. Todos observam Stella, segurando o presente embrulhado com uma solenidade quase cerimonial. Mas Dita, já cansada do mistério, dá um passo à frente, a voz embargada de irritação e desconfiança. Stella, por que você chamou nós para cá? E pior, por que chamou Candinho e Zurma junto? Questiona, com o olhar faiscando. Sônia, igualmente perdida, junta-se ao coro de perguntas, apertando o convite entre os dedos. E eu? Eu tô aqui por quê? Isso tem a ver com o meu teste? Lauro respira fundo, cruza as mãos nas costas e dá um sorriso que só faz aumentar a tensão. Isso mesmo, Sônia. Existe um motivo muito bom para todos vocês estarem aqui. Stella finalmente dá um passo à frente, como quem se prepara para puxar uma cortina e revelar o truque que vinha escondendo. Sua voz sai firme, controlada, mas com uma pitada de ironia que Zuma finge não perceber. Vocês estão aqui porque eu quero ser a primeira a presentear a nova mamãe da cidade. A frase cai como pedra no peito de Dita, que arregala os olhos, incrédula, quase se sentindo traída. Você tá falando sério, Stella? Chamou eu aqui só para ver Zurma sendo presenteada por ter um fio com Candinho? Diz ela, erguendo as mãos e balançando a cabeça ofendida. Candinho, acanhado, desvia os olhos, claramente arrependido de estar respirando no mesmo ambiente que Dita naquele instante. Stella tenta apaziguar a amiga, mantendo a calma que ela claramente não sente. Tenha calma, Dita. Tudo vai se encaixar. Confia em mim. Mas antes que a explicação chegue, Zuma já se adianta, pavimentando o chão da arrogância com passos calculados. Ela estica a mão para o presente, sorrindo de um jeito azedo, venenoso. Ora, mas não precisava, Stella. Bom, precisava sim. Eu estou grávida, né? Então mereço todo o carinho e presentes do mundo. Dita revira os olhos, e Candinho murmura algo inaudível. Provavelmente um pedido silencioso por paciência divina. Só que Stella, com a frieza de quem já estava preparada para aquilo, se afasta ligeiramente e tira o presente da mão de Zuma segundos antes do toque. O susto da farsante é tão grande que ela chega a perder o ar. Um silêncio desconfortável toma o ambiente quando Stella sorri, aquele sorriso de quem fala a verdade e sabe que vai machucar. Mas quem disse que o presente é para você? Zuma arregala os olhos indignada. Ora, mas eu sou a grávida aqui. Para quem mais seria esse presente? Stella ergue o embrulho com elegância, como se estivesse segurando a prova final de um julgamento aguardado há semanas. Chegou a hora de entregar o presente para a pessoa certa. Esse presente vai para... O suspense dura apenas um segundo, mas parece um século. Então, ela e Lauro se aproximam de Sônia, estendendo o presente junto com um envelope branco que carrega o peso da verdade. Stella completa, firme, sem hesitar. Sônia, a verdadeira grávida é ela. Zuma roubou a urina dela. Por isso o teste deu positivo. O mundo desaba na mesma hora. Zuma engasga com o próprio ar, gaguejando como uma criança pega no flagra. O quê? Você está mentindo. Sônia leva a mão à boca, chocada. Dita dá um passo atrás, como se o chão tivesse sumido por um instante. Mas é Candinho quem reage de forma mais explosiva. Ele se ergue num salto, o rosto em puro desalento, misturado com raiva e nojo. Zurma, você foi mesmo capaz de fazer um negócio desse comigo? Mentir que tá grávida, sabendo da minha história com meu fio Júnior? Ele fala, com a voz embargada. Olha, eu só não lhe dou um sopapo, porque eu não posso bater em ninguém, mas vontade não me falta não. Zuma tenta responder, mas só abre e fecha a boca como um peixe fora d'água. O desespero dela se torna evidente. O teatro caiu, o cenário desmoronou.
E a plateia Dita, Sônia, Candinho, Estela e Lauro assiste à queda sem piscar. Ela tenta disfarçar, tenta se recompor, tenta encontrar um discurso convincente. Isso é um absurdo! Estela, você está inventando isso tudo só para me prejudicar. Todo mundo sempre quis destruir minha felicidade. Estela cruza os braços, séria, sem dar espaço para show. Se alguém destruiu a sua felicidade, foi você mesma. A verdade está aqui, no papel. E agora, todo mundo sabe. Dita suspira fundo, finalmente sentindo o peso sair das costas. Eu bem que sabia que tinha coisa errada. Só não imaginei que fosse tanto. O silêncio profundo que se segue é quase tão estrondoso quanto a revelação. Não há mais onde Zuma se esconder. Não há mentira que tape esse buraco. E a sala aguarda o próximo movimento porque, em novela, a verdade é só o começo do caos. O silêncio pesado que toma a sala após a revelação dura pouco. É só o tempo suficiente para Dita sentir o sangue ferver de vez. A caipira olha para Zuma como quem encara uma cobra prestes a dar o bote e então arregaça as mangas do vestido mais uma vez, num gesto que já virou aviso público de que alguém vai apanhar. Com o peito inflado e o orgulho restaurado, ela declara, olhando de lado para Candinho. Não seja por isso, Candinho. Eu posso. Candinho engole seco. Sabe exatamente o que vem aí. Zuma empalidece, recua um passo e tenta levantar a mão num gesto teatral de vítima, mas ninguém mais cai nesse truque. Estela suspira. Lauro se prepara para segurar quem precisar e Sônia mal consegue acreditar que está testemunhando aquilo com os próprios olhos. Dita, porém, não está ali para perder tempo com discurso. Ela agarra Candinho pelo colarinho e taca nele um beijão daqueles que até a alma do coitado volta para o corpo, deixando claro com todas as letras sem dizer nada que aquele coração, aquele homem e aquela história não pertencem a Zuma. Por mais que a megera tenha tentado roubar tudo, Candinho quase desmancha no chão, as pernas bambas, o chapéu caindo. Estela murmura, surpresa. Minha nossa! Zuma dá um passo à frente, chocada, enfurecida, bufando como se tivesse engolido fogo. Mas o que é isso? Você enlouqueceu, sua roceira sem classe! Grita ela, já tremendo de raiva. Dita se vira devagar, com aquele sorriso que só aparece quando ela decide que é hora de ajustar contas com o mundo. O sorriso que anuncia tragédia. Enlouqueci não, fia. Isso aqui é só o começo. E antes que alguém consiga impedir, Dita voa no pescoço da farsante com a velocidade de uma tempestade que ninguém consegue segurar. Zuma tenta fugir, tropeça no próprio salto, grita, esperneia e tenta apelar. Socorro! Estão tentando me matar. Cadê o respeito com uma grávida? Sônia responde de longe, cruzando os braços com ironia venenosa. Mas você não tá grávida, querida. Agora pode levar uns sarrafos em paz. Dita, segurando Zuma pelos cabelos, sacode a rival como quem sacode a poeira da varanda e despeja entre tapas, puxões e safanões. Isso é para você aprender a não tentar roubar o homem dos outros, sua pilantra. Cada palavra vem acompanhada de um novo ataque. Candinho só assiste, estatelado, sem coragem de interferir, enquanto Lauro faz menção de separar. Mas Estela segura seu braço e diz: Deixa, doutor, tá sendo pouco. Zuma tenta escapar pela porta, mas Dita empurra a rival para fora da casa de Estela com o último pontapé que a manda direto para o corredor, berrando e toda desgrenhada. A porta, então, se fecha com força, e só resta o silêncio dentro da sala, aquele silêncio satisfeito, de missão cumprida. Dita ajeita o vestido, respira fundo, olha para Candinho com uma mistura de amor e bronca que só ela sabe entregar. Candinho, ainda zonzo do beijo, sorri sem graça. Estela comenta, rindo baixo: Bom, pelo menos agora todo mundo sabe quem manda aqui. A fábrica Policarpo se transforma em palco de caos quando Sandra, renascida das cinzas e mais perigosa do que nunca, invade o galpão, disposta a reduzir tudo a pó. Enquanto Dita sente a pulga atrás da orelha e tenta entender por que Celso anda tão estranho,
Candinho pressente que um desastre está prestes a explodir. No momento em que a chama quase vence, a verdade vem à tona e a guerra começa. Os preparativos para a festa em lembrança do filho perdido de Candinho começa. O caipira anda pelo galpão, imaginando onde ficariam as mesas, as fitas coloridas, a foto do pequeno Júnior bebê bem no centro. Candinho fala empolgado sobre luzes e decoração, mas sua fala é cortada quando percebe que Dita fica imóvel, fixando os olhos pela janela como se o mundo tivesse desaparecido ao redor. O silêncio súbito dela é tão esquisito que o caipira se aproxima devagar, assustado. Dita, mulher, você tá com uma cara esquisita. Você viu foi um mala assombro? Pergunta Candinho, tentando misturar humor com preocupação, mas a voz já denuncia o nervoso. Dita demora alguns segundos para responder, ainda olhando para fora como se estivesse tentando confirmar se realmente viu o que acha que viu. Olha, se era mala eu não sei. Mas eu tenho quase certeza que eu vi alguém lá fora mirando para nós, parado que nem pedra. A declaração cai como um peso no clima. Candinho arregala os olhos enquanto Celso corre até a janela para conferir. Os dois olham juntos, mas o pátio está vazio, iluminado apenas pelo sol tímido que desponta no horizonte. Oxente, mas não tem ninguém aí, Dita, diz Candinho, tentando rir sem convencer ninguém. Ele respira fundo, mas não segura o comentário. Assim se assusta eu, Dita. Fala um trem desses não. Apesar do constrangimento, ele tenta continuar organizando o local. Fala sobre pendurar bandeirolas no teto, encher o local de flores, montar um grande painel em homenagem ao menino. Mas Dita não consegue voltar ao clima da conversa. O olhar dela, inquieto, volta o tempo todo para a janela. Ela sente, e sente forte, que viu alguém ali, e não demora para ter certeza. Quando decide olhar novamente, o coração dela salta. A figura está lá outra vez, parada, fixada, silenciosa, observando com uma frieza que arrepia até os ossos. Só que desta vez, Dita reconhece, e o susto vira indignação. Ela dá um passo para trás, a voz trêmula entre surpresa e raiva. Gente, olha ali! Olha! É aquela baronesa lá do Tapazóio. O que é que aquela mulher está inventando por aqui? Candinho olha pela janela de novo, franzindo o rosto. Ele tenta decifrar aquele comportamento estranho. Mas escuta, e ela está encarando nós desde aquela hora? Para que uma baronesa ia fazer um trem desses? Parece que está marcando a gente com o zóio. Esse nome da baronesa estoura na cabeça de Celso, que também está ali como um alarme. Ele empalidece, engole em seco e força um sorriso ríspido, claramente dissimulado. Ele sabe que Sandra não deveria estar ali de jeito nenhum. Sabe que ela não consegue ficar quieta. Sabe que isso é um enorme problema. Tentando manter a naturalidade, ele ajeita o colarinho, respira fundo e dispara uma desculpa totalmente improvisada. A baronesa. Pois então, eu até esqueci de contar para vocês, mas ela está interessada em investir na fábrica. Quer virar sócia. Está avaliando tudo de fora primeiro. É normal. Não tem nada de estranho nisso não. A desculpa é tão frágil que até o vento da fábrica parece cochichar. Mentira. Candinho vira para Celso desconfiado, com as sobrancelhas quase se tocando. Mas Celso, se ela estava tão interessada assim, por que não entrou logo aqui dentro? Ficar do lado de fora encarando é um trem feio. Dá a impressão de assombração. O gerente força outro sorriso, mas já não engana ninguém. O corpo dele está rígido, a respiração curta. Ele parece querer desistir e correr dali, mas não pode. Pode deixar que eu vou lá conversar com ela. Eu mesmo vou ver o que ela quer. Agora, responde Celso, quase tropeçando no próprio nervosismo. Ele sai andando rápido, como quem foge de uma pergunta que não quer responder. Atrás dele, Dita observa com aquele olhar cortante que mistura intuição, desconfiança
e medo. Tem coisa errada aí. Essa mulher não aparece à toa. Nunca aparece. Comenta, a voz baixa, mas firme como quem já conhece o cheiro do perigo. Candinho tenta tranquilizar a esposa, mas até ele sabe que algo está estranho. O jeito como a tal baronesa observava a fábrica, parada na sombra como se analisasse cada movimento deles. Aquilo não era visita, não era curiosidade, era vigilância, era ameaça. E nenhum deles, nem Candinho, nem Dita, nem muito menos Celso, tinha ideia do tamanho da tempestade que estava prestes a cair sobre aquela fábrica. Enquanto Candinho e Dita tentam retomar o clima na fábrica, Celso atravessa o pátio com passos rápidos e nervosos, sentindo o estômago revirar a cada metro que se aproxima daquela figura. A tal baronesa está ali, parada diante do muro, como quem contempla a própria sombra. O vento bate no chapéu exagerado que ela veste e o sorriso torto no canto da boca já anuncia confusão. Ao notá-lo se aproximando, ela ajeita o cabelo, faz pose e o recebe com aquele sarcasmo venenoso que só Sandra tem. Celso não perde tempo. O medo passa na frente da educação. Ora, Sandra, você ficou louca, é? Aparecendo aqui desse jeito, totalmente impensado, totalmente negligente. Você tá querendo ser pega? Ela ergue o queixo, a expressão debochada crescendo como uma chama acesa pelo prazer do caos. Para começar, eu não sou mais a Sandra, irmãozinho querido. Eu renasci, sou outra, e agora tô livre para ir aonde eu quiser, quando eu quiser. O jeito teatral dela irrita ainda mais. Celso, que olha para os lados aflito, como se Candinho pudesse surgir do nada. Você sabe muito bem que não é assim que funciona. Essa sua fantasia aí, exagerada desse jeito, chama a atenção demais. Você não devia aparecer assim, principalmente perto do Candinho e da Dita. Eles não são bobos. Sandra revira os olhos e dá uma risadinha carregada de deboche. Eu não sei existir sem chamar atenção, meu caro. É minha sina. Já aceitei. E, sinceramente, acho até bonito. Celso ignora o comentário, tentando manter o controle enquanto o medo aperta no peito. Ele cruza os braços, sério, e pergunta: Me diga logo o que você veio fazer aqui. Eu tive que inventar uma história absurda de que a baronesa quer virar sócia da fábrica para te encobrir. E você fica aí, parada, encarando todo mundo, como se pedisse para ser reconhecida. O que é que você está aprontando? Sandra ergue uma sobrancelha, como quem aprecia o desconforto do irmão. Até que... Ser sócia da fábrica não seria uma ideia tão ruim, ela diz, arrastando as palavras com ironia. Pena que não vai ser uma boa hora para nenhum investimento nesse lugar. A frase cai como uma pedra. Celso sente o sangue gelar. Como assim? Pergunta ele, dando um passo para frente, a ansiedade estampada no olhar. O que você quer dizer com isso? Por que está falando desse jeito? Sandra apenas sorri. Um sorriso lento, enigmático, do tipo que nunca promete coisa boa. Ela gira sobre os calcanhares e já começa a se afastar, deixando o irmão ali, sufocado entre medo e raiva. Nada, irmãozinho. Nada para você se preocupar. Agora vou deixar você e os seus amiguinhos caipiras montarem essa festinha do jeitinho que quiserem. Divirtam-se. Adeus. Ela caminha com passos leves e calculados, como se desfilasse num palco que só ela enxerga, desaparecendo atrás do muro com o mesmo mistério com que surgiu. Celso fica ali parado por alguns segundos, encarando o vazio, sentindo o peso de cada palavra dela. Ele sabe que, sempre que Sandra reaparece do nada, alguma tragédia vem junto, e aquele não é uma boa hora para investir na fábrica ecoa na mente dele como uma ameaça velada. Enquanto isso, do lado de dentro da fábrica, Dita observa o encontro pela janela. Os olhos dela seguem cada gesto, cada passo, cada sorriso torto daquela mulher que nunca inspira confiança. Ela aperta as mãos na barra da saia e murmura, sentindo o arrepio subir pelas costas. Eita, que essa história tá esquisita por demais. Tem coisa aí que não presta. E ela está certa.
Muito certa. A partir dali, o que parecia apenas uma visita estranha começaria a se transformar na maior tragédia que aquela fábrica já viu. O dia amanhece lento, mas Dita desperta com o coração inquieto. A cena da baronesa parada do lado de fora da fábrica não sai da cabeça dela. A caipira prepara o café, tenta cantarolar alguma coisa para distrair, mas a mente volta sempre para o mesmo ponto. Aquela presença misteriosa, aquela encarada sem explicação, aquele sorriso torto que parecia carregar ameaça. Dita é teimosa, e quando desconfia, ninguém tira da cabeça dela. Então, depois de muito andar de um lado para o outro dentro de casa, ela pega a bolsa, ajeita o vestido e decide: eu vou lá olhar essa fábrica de novo, que tem trem aí que não tá certo não. Ela caminha determinada pela estrada, com aquela intuição forte martelando. Ao se aproximar da fábrica, percebe que não há movimento nenhum. A porta está fechada, o cadeado pendurado exatamente como tinha visto no dia anterior. Só que o silêncio não está completo. Há algo diferente no ar. Um som seco, abafado, repetitivo, como passos ou objetos sendo arrastados. Dita franze a testa. Ué, mas que barulhos são esses? Essa fábrica está fechada. Quem é que está aí dentro? Pensa, enquanto aproxima o ouvido da porta. Muito certa. A partir dali, o que parecia apenas uma visita estranha começaria a se transformar na maior tragédia que aquela fábrica já viu. Ela respira fundo, toma coragem e diz para si mesma: eu vou entrar para ver o que está acontecendo. Se tiver pilantra aí dentro, eu desço o braço. Quando estende a mão para empurrar a porta, sente duas mãos pesadas pousarem nos seus ombros, apertando de uma vez, como um ataque surpresa. Dita, tomada pelo susto, vira com reflexo de cobra e lasca o tapa mais sonoro que já deu na vida. O estrondo ecoa pela fachada da fábrica. Ai! Grita Celso, quase caindo para trás, segurando a bochecha que imediatamente fica vermelha como tomate maduro. Dita arregala os olhos, colocando a mão na boca. Cerso, misericórdia, me desculpa. Eu pensei que fosse um bandido me atacando pelas costas. Celso, ainda massageando a cara, reclama indignado. Pelo amor de Deus, Dita. Um tapa desse, mulher. Você devia ser segurança da fábrica, não cantora. Eu acho que deslocou até o meu juízo aqui dentro. Ele tenta abrir a boca, mas o lado atingido dói tanto que ele fala torto. Dita, mesmo preocupada, não deixa de retrucar. Mas você também, né, Cerso? Chegando assim de fininho, sem dizer um ô de casa, sem um aviso, pegando nos meus ombros desse jeito, você pediu para apanhar. Celso suspira, derrotado e com o orgulho machucado. Tá bom. Você tem razão. Ele respira fundo. Mas me diga logo, o que você está fazendo aqui? Ela volta a lembrar do motivo que a trouxe. Bem lembrado. Fica quieto. Eu ouvi uns barulhos ali dentro da fábrica. E barulho em fábrica fechada nunca é coisa boa. Abre a porta para nós investigar. Celso revira os olhos, tentando esconder o nervosismo que volta a apertar o peito. Ele sabe muito bem quem pode estar lá dentro. E sabe que isso pode dar muito errado. Não deve ser nada, Dita, diz ele, tentando soar tranquilo, mas a voz falha. Mas se você quer ver, vamos lá. Ele destranca a porta e empurra devagar. O interior da fábrica está escuro, com a luz entrando apenas pelas frestas das janelas altas. Ao pisarem ali dentro, o barulho cessa imediatamente. É como se o lugar tivesse prendido a respiração. Dita estranha. Ué, agora tá tudo quieto? Que trem mais sinistro? Celso fica imóvel por um segundo, sentindo o suor frio descer pelas costas. Seus olhos treinados vasculham cada canto, cada sombra. E então ele vê, bem atrás de uma das grandes máquinas de mistura, duas silhuetas se encolhem como ratos pegos no flagra. Sandra e Ernesto. O coração de Celso desce até a sola do sapato. Os dois olham para ele desesperados. Sandra, com todo o cinismo do mundo, ainda tem tempo de fazer um bico e mexer apenas os lábios, silenciosa. Ajuda a gente a sair daqui. Celso fecha os olhos por um instante.
respirando fundo, porque não aguenta mais encobrir as loucuras da irmã. Mas a situação é grave demais para discutir ali. Então ele faz o que sempre faz. Tenta apagar incêndio com a mão. Disfarçadamente, ele sinaliza com a cabeça para o lado oposto, indicando uma saída lateral por onde os dois pilantras podem escapar. Sandra agarra Ernesto pelo braço e já começa a se mover como uma sombra. E, sem que Dita perceba, Celso se coloca na frente dela, chamando sua atenção para o outro lado da fábrica. Por aqui, Dita, diz ele. Se tiver mesmo alguém nessa fábrica, com certeza tá no escritório. Lá é onde ficam as coisas mais valiosas. Vamos olhar lá primeiro. Dita aperta os olhos desconfiada. Cerso, você tá falando estranho demais. Tá me enrolando? Ela pergunta, andando devagar. Celso dá risada, aquela risada falsa que denuncia. Imagina, eu só tô querendo ajudar. Vamos lá, mulher. E enquanto puxa Dita para um lado, no outro canto da fábrica, Sandra e Ernesto rastejam pelas sombras tentando fugir sem chamar atenção. Mas o destino daquela dupla está só começando a se complicar assim que Celso distrai, Dita apontando para o lado oposto. Sandra e Ernesto conseguem escapar pelos fundos da fábrica, correndo como dois fantasmas que sabem exatamente onde se esconder. E Dita, sem encontrar ninguém ali dentro, acaba tentando acreditar que talvez realmente tenha exagerado na própria cabeça caipira. Ela respira fundo, ajusta o vestido e murmura para si mesma que precisa deixar essa desconfiança de lado, pelo menos por um tempo, porque senão vai acabar ficando doida do lado de fora, longe dos olhos de qualquer alma viva. Ernesto encosta as mãos nos joelhos, recuperando o fôlego como quem acabou de escapar da morte. O bigodudo olha para Sandra com um misto de pânico e fascinação. Uau! Essa foi por pouco, meu amor, comenta ele, suando frio. Mas Sandra, ao contrário do parceiro, está achando tudo muito divertido. Ela solta uma gargalhada debochada, como se estivesse saindo de um baile, não de uma fuga criminosa. Foi sim, Ernestinho, mas agora pelo menos nós já temos tudo planejado para a nossa vingança, diz, ajeitando o chapéu da falsa baronesa com pose de madame. E eu sei exatamente onde essa história vai começar, no incêndio que vai transformar essa fábrica ridícula em cinzas. O sorriso dela é de arrepiar. Ernesto engole seco, mas sua devoção por Sandra é tão grande que ele concordaria até em pôr fogo no próprio telhado se ela pedisse. Chega então o grande dia da festa em homenagem a Júnior, o filho perdido de Candinho. A fábrica está enfeitada com bandeirolas, balões e flores, e todos se reúnem entre risos e abraços. Candinho está emocionado, Dita tenta se divertir, Estela e Celso conversam no canto, enquanto os demais funcionários tocam música, dançam e celebram a memória do menino. Porém, mesmo com um sorriso no rosto, a caipira não consegue afastar aquele aperto que insiste em cutucar o pensamento. Ela brinca com uma das primas, mas seus olhos vivem fugindo para cada canto da fábrica como se procurassem algo que só ela enxergava. Eu sei que ouvi um barulho aquele dia. Eu não tô ficando louca, não, murmura ela baixinho, mexendo na barra da saia. E quando olha para Celso conversando com Estela, a suspeita cresce mais ainda. O jeito dele, aquele incômodo, o suor na testa no dia da baronesa bisoiando pela janela, tudo começa a desenhar uma linha que ela não gosta nem um pouco de seguir. E por que será que Celso ficou todo estranho daquele jeito? Pensa ela. E o jeito que ele falava com a tal baronesa parecia até que já conhecia ela há muito tempo. Tem alguma coisa aí que ele não quer que eu descubra. Esses pensamentos martelam tanto na cabeça da caipira que chega um momento em que ela não aguenta mais. Dita respira fundo, ajeita os cabelos e toma a decisão de que precisa investigar uma última vez. Só assim sua paz talvez volte a existir. E assim ela faz. A esposa de Candinho se afasta discretamente da festa. Caminha pelos corredores vazios e vai até o mesmo lugar onde ouviu aqueles barulhos estranhos dias atrás, aquele buraco na alma que sempre disse que algo estava errado.
Mas dessa vez, Dita não encontra apenas silêncio. Ela encontra certeza. Ao dobrar a esquina, a caipira arregala os olhos. A tal baronesa de Deschamps está ali, de costas, derramando um galão inteiro de querosene sobre uma das máquinas principais da fábrica. O cheiro forte invade o ar, e Sandra murmura para si mesma com sarcasmo venenoso: Ai, ai, Sandrinha, você é mesmo um gênio. Conseguiu achar um jeito de acabar com todos os seus inimigos numa atacada só. Ou melhor, com um fósforo só. Dita sente o sangue ferver. O medo vira raiva. A raiva vira coragem. Ela dá um passo à frente e confronta a vilã com toda a força do seu peito caipira. Mas você não tem jeito mesmo, né, Sandra? Nem morta você deixa nós em paz. Sandra vira devagar, como se estivesse num desfile, e abre um sorriso maldoso que faz o estômago de qualquer cristão embrulhar. Ela tira com elegância uma caixa de fósforos do decote e levanta no ar como quem ergue um troféu. Olha só quem está aqui! A caipira, esposa do meu priminho, diz ela, saboreando cada palavra. Uma pena que chegou tarde demais. Você não vai salvar essa fábrica, mas, como eu sou generosa, lhe dou a chance de fugir agora, se quiser. O silêncio pesa. A tensão corta o ar. E o fogo esse está prestes a nascer. O clima dentro da fábrica fica tão pesado que parecia até mesmo que o ar tinha engrossado. Dita encara Sandra com os olhos arregalados, o coração batendo forte no peito, enquanto a vilã segura a caixa de fósforos com a pose de quem está prestes a dar início ao próprio apocalipse particular. Sandra ergue o braço devagar, dolorosamente teatral, e risca um fósforo com a calma de quem saboreia o caos. A chama irrompe viva na ponta do palito, iluminando o sorriso torto da pilantra que observa o fogo como se tivesse diante de si a chave para destruir todos que odeia. Mas antes que Sandra possa lançar o fósforo, Dita age como uma leoa protegendo o próprio território. Num impulso puro de heroísmo, ela se lança para cima da vilã, agarrando o braço dela e gritando com o desespero rasgando na garganta: Você não vai colocar fogo em nada. Apaga esse fósforo agora. As duas travam uma disputa feroz. O braço de Sandra treme. O fósforo balança. O fogo se aproxima de cabelos, roupas, máquinas e de todo o futuro que aquela fábrica representa. A pilantra se debate, tomada pela fúria. Ora, me largue, sua desqualificada, vocifera ela, tentando empurrar a caipira com o cotovelo. Mas Dita, segura, firme. Ela sabe que não pode falhar. Sabe que, se fracassar, tudo ali vai virar cinza. Suas mãos apertam o punho da outra com força. E aos poucos, o cansaço começa a tomar o braço de Sandra. A chama quase encosta no pano do vestido da vilã, mas Dita torce o pulso dela na direção contrária, arrancando um grunhido da megera. O fósforo então salta da mão de Sandra. Ele voa pelo ar, gira e vai direto na direção da poça de querosene derramado. Dita solta um grito desesperado tentando agarrar o palito ainda no ar. Não! Mas Sandra, ao perceber o percurso da pequena chama, abre um sorriso diabólico e prende Dita pelos braços, impedindo-a de avançar. Sim, sibila ela com uma satisfação venenosa. Tudo parece desacelerar. O fósforo flamejante gira como um presságio maligno. Se cair aceso, o chão vira inferno. Dita força o corpo para frente, mas Sandra a segura como um grilhão, a chama se aproxima e, por um milagre que nem mesmo a ciência se daria o trabalho de explicar, o fósforo apaga. Bem na curva final, bem antes de tocar o combustível. Ele cai no querosene completamente apagado e nada, absolutamente nada acontece. Silêncio. A fábrica continua de pé. O plano de Sandra? Não. A baronesa Megera sente o sangue subir a cabeça, seu rosto se contorce numa mistura de ódio, incredulidade e humilhação. Ela solta Dita com violência, avançando como um bicho ferido. Sua maldita! Eu vou acabar com você!
Mas Dita já está pronta. Com uma rapidez impressionante, ela levanta a mão e aplica o mesmo tapão mortal que tinha derrubado Celso dias antes. O estalo ecoa pela fábrica como tiro. Tirou as palavras da minha boca, responde ela com ironia. Sandra gira no próprio eixo, totalmente desorientada, e antes que consiga recuperar o equilíbrio, Dita a agarra pela orelha, uma técnica milenar do puxão que só quem cresceu, tomando bronca de vó, sabe aplicar direito. A vilã geme, contorcendo-se como quem levou choque. Dita não está para brincadeira. Ela arrasta a pilantra pela fábrica inteira, puxando-a como se arrastasse um saco de batatas prestes a estragar. A cada passo, a megera tenta se soltar, mas Dita puxa mais forte ainda, guiando a cena até o centro da festa. E é no meio da comemoração, onde músicas tocavam, crianças riam e o clima era de memória e união, que todos param. O barulho cessa, os olhares se viram. O escândalo é completo. Dita surge puxando a baronesa de meia tigela como se trouxesse um troféu de guerra. Sandra, percebendo que não vai conseguir se soltar, tenta partir para a dissimulação mais desesperada possível. Ela olha ao redor e implora teatralmente: alguém faça alguma coisa. Não estão vendo essa caipira louca me atacando? O silêncio pesa. Os olhares se voltam para ela. E ali, diante de todos, a máscara da falsa baronesa começa a rachar. O salão da fábrica silencia, como se alguém tivesse puxado o fio do mundo e desligado o som. Todos observam a cena improvável. Dita, ainda segurando Sandra pelo puxão de orelha, empurra a vilã para o centro da festa. A falsa baronesa tenta, desesperada, manter a pose de dama da nobreza, mas a maquiagem borrada, o vestido amarrotado e o ódio estampado no rosto denunciam tudo. O sargento da polícia, que estava ali para prestigiar a festa e garantir que nada saísse do controle, dá um passo à frente. Ele observa a cena com sobrancelhas erguidas, a mão já repousando sobre o coldre, como quem pressente que aquilo vai virar caso de polícia literalmente. Dita, o que é isso? Por que está agredindo a baronesa dessa forma? A pergunta ecoa. Todos esperam. E Dita, que já não tem mais um fio de paciência sobrando, aponta o dedo na cara de Sandra, com aquele olhar de quem está prestes a jogar todas as verdades na mesa. Essa baronesa não passa de uma bandida. Prendam essa foragida. Um burburinho toma conta da festa, fazendo gente derrubar copo, cutucar o colega do lado e arregalar os olhos. Candinho, sem entender nada, abre as mãos enquanto busca nos próprios pensamentos algum sentido para aquilo. Foragida? Como assim, Dita? E é aí que tudo acontece de uma vez. A caipira heroína, num gesto rápido, arranca a peruca dourada da falsa baronesa. O cabelo desgrenhado de Sandra cai como palha velha. Em seguida, Dita puxa o tapa-olho falso, revelando que a vilã tem os dois olhos muito bem funcionais. O salão inteiro prende o ar. Essa não é baronesa coisa nenhuma. É só a mardita da Sandra. Um verdadeiro "oh!" coletivo explode entre os convidados como em final de novela das 8. A megera, completamente exposta, arregala os olhos e dá um passo para trás, furiosa, tentando recuperar a dignidade de alguma forma impossível. Ei, ei! Você pode dizer que menti sobre minha morte e sobre minha identidade, mas eu sou sim uma baronesa. Isso você não tira de mim, sua desqualificada. Dita revira os olhos, com aquele sarcasmo que só quem já lidou demais com a vilã consegue ter. Quem empalidece, no entanto, é Celso. Ele percebe que a situação saiu totalmente das mãos e que, com a revelação feita, ele está diretamente na linha de fogo. O gerente da fábrica coloca a mão no peito, faz cara de espanto e interpreta a maior atuação de sua vida. Sandra, você está viva, minha irmã? Dita não deixa barato. Solta a orelha da pilantra, vira-se para Celso e aponta nele como se apontasse um punhal de verdade. Ora, não se faça de tonto, Cerso, que eu já percebi que você sabia de tudo. Sandra solta uma risada debochada enquanto ajeita, sem sucesso, a própria aparência.
É, irmãozinho. Pelo visto, a caipira é mais esperta do que esperávamos. Não adianta mais usar sua velha estratégia de sobrevivência, fingir-se de bobo. O sargento observa a troca de farpas, mas ainda quer entender o nível da encrenca. Dita então vira para ele, denunciando tudo sem medo. E o pior, seu sargento, sabe o que ela estava fazendo aqui? Tentando pôr fogo na fábrica com todo mundo dentro. Um choque atravessa o ambiente, como se uma ventania gelada tivesse corrido por entre as pessoas. Candinho leva a mão à boca, completamente estarrecido. Sandra, você ia mesmo fazer um negócio desses? Destruir a fábrica é ruim, mas com todo mundo dentro, você é um monstro, tem que ser presa de novo. Sandra o encara com um sorriso preguiçoso, cheio de veneno. Ah, eu sou um monstro, priminho. Me conta uma novidade. Mas me desculpem, vocês vão ter que me perdoar por sair mais cedo. Porque, adivinhem, também não será dessa vez que vocês vão capturar a grande baronesa de chão. Ela dá um passo para trás. O sargento imediatamente saca a arma, firme, preparado. Você não vai escapar. Está encurralada. Mas Sandra apenas abre os braços como se estivesse prestes a receber aplausos. Errado, pois quem tem amor tem tudo. Bom, quem tem amor e um carro bem caro e rápido. A vilã corre na direção da janela. Alguém grita. Dita tenta alcançá-la. Celso hesita. Candinho se apavora. Mas Sandra, sem medo algum, se joga. O público da festa corre até a janela. Lá embaixo, Ernesto está esperando com os braços abertos. Ele segura Sandra no colo, como se fosse um príncipe pegando a princesa. Ele a coloca no banco do carona e arranca com o carro numa velocidade de quebrar pescoço. O sargento grita ordens. Os policiais correm. E a perseguição começa com pneus cantando, sirenes ecoando e o caos sendo arrastado pela estrada como rastro de poeira. A baronesa de Meia Tigela fugiu de novo, mas agora, com todos sabendo exatamente quem ela é. A perseguição explode pelas estradas poeirentas como se fosse o próprio inferno abrindo passagem. Ernesto, ainda com o bigode desgrenhado pelo vento, segura firme o volante do carro comprado com o dinheiro roubado da herança e acelera com a arrogância que sempre foi sua marca registrada. Ele olha pelo retrovisor com aquele sorriso torto, cheio de veneno, e dispara com deboche, gritando para os policiais que tentam alcançá-lo. Se pilotassem lesmas, seriam mais rápidos. Ah, vocês nunca vão nos pegar. Comam poeira, seus incompetentes. Sandra, jogada no banco do carona como se estivesse submersa num torpor de adrenalina e maldade, solta uma gargalhada digna de vilã que já não tem mais nada a perder. Ela passa a mão pelo cabelo com elegância arrogante e comenta, cheia de veneno e sedução. Você fica muito sexy deixando esses porcos para trás, meu amor. É por isso que eu digo, baronesa não se mistura com fracassados. O carro salta na pista, quase levantando voo, mas Ernesto não parece se importar. Ele está completamente embriagado pelo caos, pela fuga, pela sensação de poder que o destino teima em tirar dele, mas que agora parece ter voltado pelas suas mãos criminosas. Ele olha novamente para trás, zombando dos policiais como se estivesse num espetáculo particular. Olhem bem, seus fardados inúteis. É assim que se foge com classe. Aprendam com o mestre. Os policiais, irritados, praticamente rosnam dentro da viatura, mas o carro deles simplesmente não acompanha a potência do veículo roubado pelo bigodudo. A distância vai aumentando e Ernesto vibra como se fosse o rei do mundo. Ele começa até a cantarolar uma música antiga, batendo no volante, completamente fora de si. Sandra observa aquilo com uma mistura de admiração e orgulho doentio. Mas é nesse momento, justamente quando a soberba atinge o auge, que o destino começa a afiar suas lâminas. Sandra percebe primeiro. Ela estreita os olhos, desconfiada, como se alguma coisa sombria estivesse se aproximando pela lateral da estrada. Ela olha para a frente, depois para o lado, e o coração pula. Um arrepio estranho sobe pela espinha dela.
e pela primeira vez a baronesa falsa parece realmente preocupada. Ela tenta alertar Ernesto, mas ele ainda está ocupado olhando para trás e zombando. Se aproximaram? Ah, coitadinhos, até tentaram, mas eu... E então Sandra vê. A ribanceira enorme, fundo desconhecido, uma queda que parece interminável. Ela arregala os olhos. O rosto dela empalidece, como se a própria vida tivesse sido puxada pelos pés. Ernesto, Ernesto, olhe! Mas já é tarde. O bigodudo vira o rosto para frente no exato segundo em que percebe o abismo. Os olhos dele se arregalam. O sorriso desaparece como se tivesse sido apagado com um estalo, e ele tenta desesperadamente girar o volante. O pneu arrasta na terra, a lataria range, mas o carro já foi sentenciado. O veículo desliza, perde controle, e então despenca pela ribanceira como um animal selvagem ferido. A queda é brutal, violenta, sem misericórdia. O carro vai capotando, rolando de forma grotesca, enquanto pedaços de metal se soltam e voam para todos os lados. Lá em cima, os policiais freiam bruscamente e assistem à cena como se estivessem vendo o próprio fim de um capítulo da maldade. Lá embaixo, o carro finalmente para, mas só por um segundo. O silêncio é tão absurdo que parece que o mundo parou para observar. E então, a explosão. Um clarão gigantesco ilumina toda a ribanceira. O fogo engole o carro como se estivesse faminto, devorando tudo que encontra. As chamas sobem tão alto que os policiais instintivamente dão um passo para trás. O calor atinge até a estrada. E de repente não há mais Ernesto, não há mais Sandra, não há mais baronesa, não há mais bigodudo debochado. Há apenas o fim. O fim dos vilões que tantas vezes driblaram a morte, enganaram, mentiram, manipularam, fugiram, mas que dessa vez encontraram o único destino que não conseguiram trapacear. A fumaça sobe lenta, escura, como uma cortina fechando. A grande baronesa de chão e seu comparsa finalmente pagam o preço. O clarão da explosão ainda colore a noite, quando Candinho e Dita finalmente chegam à ribanceira, onde o carro de Sandra e Ernesto virou poeira. A fumaça ainda sobe lenta, carregada, como se contasse uma história que não precisava de palavras. A polícia já tinha montado o perímetro, mas quando vê os dois se aproximando, o sargento abaixa a cabeça, sabendo que aquele era um momento que nenhum deles esperou viver. Candinho observa tudo de longe, o peito arfando, o rosto misturando choque, tristeza e um alívio que ele tenta disfarçar, mas não consegue. Dita para ao lado dele, ainda com a respiração pesada, as mãos sujas de poeira da luta de instantes atrás. Eles ficam ali por alguns segundos, encarando o fim dos dois maiores tormentos que passaram pela vida deles. Candinho respira fundo, ajeita o chapéu com mãos trêmulas e murmura, como se não acreditasse. Então, acabou mesmo, Dita? Eles se foram de vez? Dita cruza os braços, observando a fumaça subir, com uma expressão que mistura indignação, espanto e até uma pontinha de sarcasmo que escapa sem querer. Ela responde: acabaram, Candinho. A cobra da Sandra e o bigodudo do Ernesto tão mais enterrado que semente de feijão em dia de chuva. Dessa vez, nem a lábia deles consegue tirar do buraco. Candinho engole seco, quase se sentindo culpado por não estar mais triste do que deveria. Mas a maldade dos dois tinha passado dos limites havia muito tempo. Ele olha para baixo novamente e comenta, ainda sem acreditar: é estranho, né? A gente passa tanto tempo correndo desses dois e agora acabou. Parece que tiraram um peso das minhas costas. Dita assente devagar, mas com firmeza. Ela olha para ele com aquele jeito protetor, meio mandona, meio mãe adotiva, que sempre teve. E tiraram mesmo, Candinho. Você não tem mais que ficar com medo dessa gente ruim rondando sua vida. Nem eu, nem a Estela, nem ninguém. Foi Deus que escreveu essa história. Ele tira o que atrapalha e deixa só o que presta. Candinho respira fundo, dessa vez mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, o peito dele não está apertado.
Ele até tenta fazer uma gracinha, um sorriso tímido escapando. Dita, será que eu posso dizer que agora eu tô respirando melhor? Dita solta um suspiro debochado, rolando os olhos com aquele humor típico dela. Vixe, e demorou para perceber, foi? Achei que tu ia passar mais uns 3 dias aí choramingando pelos cantos. Os dois riem, finalmente. É uma risada curta, tímida, cansada, mas sincera. Uma risada de quem sobreviveu. O sargento se aproxima com cautela, ainda meio sem jeito depois do barraco recente. Ele pigarreia e comenta, tentando parecer sério. Bom, meus sentimentos. Mas vocês dois podem ficar tranquilos. A cidade está livre desses dois. Nunca mais vão incomodar vocês. Dita dá um tapinha no braço do Candinho, cheia de orgulho. Tá ouvindo, Candinho? Livre? Livre igual vento em dia de festa. Candinho olha para o horizonte, como se o futuro estivesse finalmente começando a clarear. Mas essa sensação de paz dura pouco, porque a lembrança que mais lhe dói volta como um raio. O sorriso desaparece, substituído por uma expressão preocupada, ansiosa, quase desesperada. Ele olha para Dita com olhos marejados e fala: Dita, agora que Sandra e Ernesto se foram, só tem uma coisa que ainda falta na minha vida. Só uma. Dita, no mesmo instante, muda completamente o semblante. Sai o sarcasmo, entra a solidariedade profunda. Ela já sabe o que vem, mas deixa que ele diga. Candinho respira fundo. Eu preciso achar meu fio, Dita. Meu Júnior. Ele tá perdido nesse mundão e eu não posso descansar enquanto não trouxer ele de volta para mim. Dita aberta o ombro dele com firmeza, com aquele olhar que mistura coragem, fé e determinação. E nós vamos achar, Candinho. Nem que eu tenha que levantar cada telhado dessa cidade, virar barro, revirar mato e cutucar marimbondo. Agora que esses 2 trastes se foram, só resta uma missão: trazer esse menino para casa. Candinho sorri, emocionado, enxugando uma lágrima rápida. Então, é isso que a gente vai fazer. Dita ergue o queixo como uma guerreira pronta para a próxima batalha. É isso mesmo. Agora começa a busca pelo Júnior. E dessa vez, Candinho, ninguém vai atrapalhar.